Bom, esse é um cavalo chamado Cash Top. É mais um tordilho, a pelagem dele é tordilha. Lembramos que a gente fala que o tordilho ele nunca nasce desse jeito, né? Ele nasce potrinho, ou nasce preto, ou nasce alazão, ou nasce castanho e vai abrindo. Geralmente inicia-se a abertura de pelagem ao redor dos olhos e ponta da orelha. Você logo vê quando o potrinho é novinho, se você for pegar ele, você vai ver que ao redor dos olhos tem a pigmentação branca e na ponta da orelha também. Então ele vai abrindo essa pelagem e caindo a pelagem mais escura e vindo a pelagem mais clara. Então esse é um cavalo que pasmem vocês vão ficar muito surpresos. Quem não esteve aqui ontem, realmente vai ficar surpreso. Esse cavalo tem 22 anos, vai completar 23 anos em outubro de 2015. Então, a gente comentava ontem de que antigamente eu mexo com cavalo há 16 anos, com fazenda e cavalo, né? Fui sempre de ser produtor rural mesmo, de ir para dentro da terra e melar minha bota. Esse é meu ofício até hoje. Então eu faço com o maior prazer. Mas antigamente, quando eu comecei, quando a gente viu os cavalos de 15 anos, eles já tinham uma cara toda branca, as juntas que a gente chama, né, toda branca, quando ele era alazão ou castanho, e eram cavalos sempre muito mal cuidados, né? Então o que representa o amor de uma pessoa pelo cavalo é trazer um cavalo com 22 anos nesse estágio que ele está hoje aqui. Porque se eu dissesse a vocês, sem sombra de dúvida, que esse cavalo tinha 8 anos, ninguém ia dizer que esse cavalo não tinha 8 anos. Né? Então é um cavalo muito bem conservado. Esse cavalo, lógico, ele representa uma linhagem de 23 anos atrás. Isso não quer dizer que ele está atrasado, não. Ele quer dizer que ele é uma base boa. A equipe que cuida dele está aqui, né? Está com a gente, é isso aí. Parabéns aí pelo zelo com o cavalo. Isso, na verdade, é o que me entusiasma muito mais do que estar viajando para fazer leilão. É saber que as pessoas, muitas delas, têm amor ao cavalo. E um cavalo que muito contribuiu, ele tem que, numa casa, ser bem cuidado. Né? Na minha casa, eu digo a todo mundo que o urubu não come cavalo. Na minha casa, no dia que um cavalo que pode morrer de um potro a uma égua, ele tem um lugarzinho dele e ali vai ficar para que ninguém tenha direito de encostar um bico ou nada. Porque um cavalo, para quem ama um cavalo, representa muito. Né? Um cavalo representa um sonho de muita gente. Quantos filhos não representam um sonho que diz, papai, eu quero ter meu cavalo, pai, eu quero ter meu cavalo, e o pai muitas vezes não dá e ele fica naquilo. Eu tenho um caso de amigo que vivia pedindo aos pais e os pais nunca deram. E eram contemporâneos meus. Os caras passaram para juiz e promotor de Espanha, agora me aguento que eu vou encher minha casa de cavalo. Então, isso aí é a parte feliz de participar dessa atividade pecuária que é a equinocultura. Então, esse cavalo pertence ao Napoleão Viana Neto. Eu queria fazer um breve comentário, porque a gente falou no começo que o Ceará era um grande celeiro de vaqueiros, né, que o Ceará sempre saiu na frente no que diz respeito à genética de cavalo quarta de milha. Porque eu mesmo vim aqui há 14, 13 anos atrás, por aí, 13 anos, eu vim aqui para o Jockey Club do Ceará e vi diversos cavalos, filhos de Apollo VM, de Saint to Fly, de Blaze Bryan, estando ali à disposição, que vieram de Jockey Clubs, né, de São Paulo, e passaram por aqui para montar. E os vaqueiros montavam nesses cavalos depois, montavam nos cavalos que não davam certo. E hoje eu posso opinar muitas vezes com muitas pessoas que inclusive teimam comigo, mas eu levo em consideração os ensinamentos que eu tive há 12 anos atrás. Chegava aqui no Ceará, o cara dizia, rapaz, essa linhagem não deu certo, essa deu certo. Rapaz, eu achei muito braba, essa daqui eu achei muito, muito mansa. Então isso aí, hoje colhe os frutos. Muita gente às vezes teima, mas isso aí é fruto de que a gente tem que estudar quem monta. Então esse cavalo, ele representa uma linhagem de 23 anos atrás, como eu falei. É de um proprietário que é uma das grandes referências de palácios e de templos de vaquejada, que é o Napoleão Viana, que é proprietário do Garrote Village, na cidade de Caucaia, aqui no estado do Ceará. Então, esse cavalo representa uma linhagem do Golden Cash. Ele é filho do Golden Cash, um cavalo que foi produtor de campeões de vaquejada. Nós temos aqui, o Egilson bem falou, o Alexandre Duquinha, ele é um dos grandes, se nós pudermos dizer que o Alexandre é um amador, que a gente pode chamar, que a gente pode julgar que é o patrão, né? O amador que é o patrão. Mas o Alexandre foi sempre um cara que teve à frente de sua turma, né? Ele era um cara que
que inclusive eu acho que já foi até cortado de amador. Ele era um cara... Não, eu disse, você já foi. Então o Alexandre é um cara que sempre correu como amador na categoria profissional e se destacava entre eles. Dentre esses animais que tiveram a oportunidade de tirar um amador da categoria amadora e ir para a classe profissional e se destacar, existia uma égua chamada Quick Go, que chamava Liduína. O apelido dela era Liduína. E eu tenho certeza que você deve muito a ela, de sua carreira como vaqueiro. E a Liduína era irmã desse cavalo, que era uma craque de vaquejada e hoje já é produtora. Já tem filha da Liduína com o Eternal Steel, a Lina Eternal, que é do Daíta, certo? Essa égua, e é campeã de vaquejada também. Então, o Golden Cash é hoje um avô materno fora do comum. Né? Você tem o Finale Cash, por exemplo, que é um grande campeão de vaquejada na Bahia, que é do Léo Maia, que foi do Pascoal Laudano, do Rogério Laudano, era filho do Time to Fly no égua Golden Cash. Um dos bons cavalos de direita do Brasil, chamado Destiny Steel, cavalo da Canário Veículos, montado pelo Adjailson Paiva, é filho do grande Eternal Steel, numa mãe Golden Cash. Então esse cavalo representa bastante para a gente. Só que esse é um cavalo que naquela época, eu quero transportar vocês para 23 anos atrás, naquela época foi um cavalo que foi pensado à frente do seu tempo. Porque naquela época o pai dele representa a linhagem de corrida. Lembrar que eu falei que o cavalo é corrida, trabalho e conformação. Né? Então o pai dele representava um cavalo de corrida. Só que a sua mãe representa uma linhagem de trabalho. E esse é o cruzamento que todo mundo faz hoje, mas que não fazia há 23 anos atrás. Então o criador pensou um pouco mais à frente em fazer um cavalo com velocidade que pudesse lidar com gado. Então esse cavalo tem uma linha materna de um cavalo chamado Double Bull. Esse cavalo, Double Bull, é produtor de diversos campeões de vaquejada. Né? Tem uma craque de vaquejada chamada California Bull, que era filho da Double Bull. E tinha um cavalo de esquerda que está entre os melhores cavalos de todos os tempos de esquerda no Brasil, chamado Apollo Eclipse, que é da linhagem da Double Bull na linha materna. Então esse é um cavalo realmente de linhagem diferenciada. A sua segunda mãe é filha do Eternal Steel. Nós falávamos agora de um cavalo chamado Eternal Steel. É diferente. Esse aqui é Eternal Steel. Tem um Y que separa um cavalo, a identidade de um cavalo de outro. Só que o Eternal Steel é o pai do rei da vaquejada, Eternal Fred, que já vem a ser o pai do Eternal Steel. Então, esse cavalo, ele representa o Golden Cash, representa o Double Bull e representa a linhagem do rei da vaquejada, Eternal Fred. Esse cavalo é produtor de campeões de vaquejada. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, você tem o cavalo Tordilho, que é do grupo do Dr. Adolfo Sampaio, campeão de vaquejada com Renato de TT, que é filho desse cavalo. Você tem o cavalo do Garcia, a égua do Garcia, a égua Lazan do Garcia, que também é filha desse cavalo. Então esse cavalo é um produtor de um grande celeiro dos parques de vaquejada, que é o Garrote Village. Um cavalo, repito, de 23 anos, que disponibiliza também sêmen para a sua região e para o Brasil todo. As coberturas também fazem parte dos pacotes padrões da nossa apresentação. É R$3.000 uma cobertura, R$5.000 duas coberturas e R$7.000 três coberturas, ok? O cavalo está disponível para coleta, tem veterinário disponível para coletar e despachar sêmen para qualquer lugar do Brasil. Então, você que está nos assistindo pelo portal do Equino, que quiser adquirir a sua cobertura, isso aí é uma grande oportunidade de um resgate genético. E passando batido aqui o seguinte, o pai desse cavalo Golden Cash, além de produtor, ele é irmão próprio de um cavalo que também teve aqui no Ceará, chamado Big Striking Six. Esse cavalo é produtor de diversos campeões de vaquejada. Se eu pudesse citar aqui pelo menos uns 6 ou 7 campeões que foram vendidos por mais de R$200.000 correndo vaquejada, que é o Big Striking Six. Então, o pai desse cavalo também é irmão próprio. Então, esse foi o Cash Top. Esse é o Cash Top, um cavalo de 23 anos, daqui do estado do Ceará, produtor de campeões de vaquejada e que está à disposição de vocês para que vocês possam fazer um melhoramento genético, resgatando aquilo que deu certo em vaquejada e que foi evoluído. Então a evolução partiu dessa linhagem e não fez essa linhagem sumir não. Ok? Então esse é o Cash Top.